Boa noite, me chamo Marcos e eu vou apresentar o projeto multidisciplinar do curso de Arquitetura e Urbanismo sobre uma casa sustentável. E por que uma casa unifamiliar? Então, as casas unifamiliares elas são a maior parte das construções dentro de uma cidade. E o conceito de sustentabilidade, o porquê de sustentabilidade, desde quando eu comecei o curso, eu quis abordar alguma coisa que fosse sobre sustentável, porque nosso planeta hoje em dia, a gente está com os recursos muito limitados e também a gente tem as mudanças climáticas que estão impactando o mundo inteiro. Aí qual o diferencial desse trabalho? É um problema real que, assim, na região da construção onde eu peguei, vou apresentar alguns problemas que tem da região, é um espaço urbano existente, então a gente pode aplicar isso num projeto real também. Alguém pode pegar e falar assim, eu vou usar algum modelo para a minha região também, porque eu vou abordar também aspectos legais, o clima do local, vários fatores que envolvem a construção. As etapas do processo do projeto, eu comecei na verdade pela última, que seria o experimento no laboratório, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Depois vem o programa de necessidades, tem a escolha do local, os aspectos legais, a elaboração do projeto e a arquitetura sustentável. Então, aí, porque eu comecei pelo experimento do laboratório, eu acho que seria mais proveitoso eu poder ver como é que era essa questão da incidência solar sobre a edificação antes de eu começar a fazer o trabalho. Tanto que eu até botei ali o conforto térmico igual sustentabilidade, porque isso a insolação solar é onde a gente vê o conforto térmico da edificação. Isso é um princípio da sustentabilidade, porque é onde a gente vai economizar recursos, como principalmente o recurso que é a eletricidade, que falando hoje em dia tá cara pra caramba, né? O programa de necessidades. Uma casa ela é feita para atender o usuário. Isso aí que vai ser um norte para o arquiteto poder projetar. Ele tem que o cliente ele tem as preferências dele e o arquiteto ele tem que saber nortear para poder fazer do projeto conforme o cliente quer. Não peguei um cliente específico, eu peguei um cliente de maneira abrangente, uma família, 4 pessoas, tanto que eu fiz, vão ser uma sala, um quarto, uma sala, cozinha, 3 quartos, que é um quarto para o casal, mas para os 2 filhos, banheiro suficiente também para visitas, tanto quanto os usuários da casa, uma área gourmet, uma piscina e uma garagem ampla, que é o que todo mundo quer dentro de uma casa. Bom, o local escolhido foi um terreno aqui no bairro de Jardim Primavera, próximo de onde eu moro, um terreno vazio aqui na cidade de Duque de Caxias, que é dentro do estado do Rio de Janeiro. Os aspectos legais que eu muitas vezes vejo muitos arquitetos pecando nessa parte é a questão de saber, pode fazer a construção ali? Tem lugares no município que não pode ter residência, não pode ter indústria, não pode ter comércio. Aí, dependendo do uso que você vai dar para outro, para dentro do seu comércio também não pode. Aí isso é importante você ter noção. No caso, de onde eu já peguei o terreno é uma área residencial, então a gente já sabe, conforme até está especificado dentro do trabalho escrito. Pode residência. Recusa afastamentos, tem que saber quais são os afastamentos laterais, se tem afastamentos laterais, sempre tem um afastamento frontal, os afastamentos de fundo, se vai ter recuo, se tem alguma investidura, qualquer aspecto a gente tem que saber. Os parâmetros construtivos, qual o tamanho do gabarito, qual é a taxa de ocupação máxima que o terreno pode ter, taxa de permeabilidade, isso tudo a gente tem que saber. Sem contar que a gente tem que seguir o código de obras, que é onde vai falar como a construção deve ser feita, os limites e os máximos e os mínimos dos parâmetros que a gente tem que atender na edificação. Tipo, tamanho mínimo para uma sala, para um quarto, para um banheiro e etc. Então, a importância de eu ter feito experimento antes foi até para poder ver como é que eu iria dispor os cômodos dentro do terreno. Eu poder ver como é que seria a disposição da edificação. Aí, de leste joguei os quartos, para oeste e norte joguei a sala, que também é a parte da área gourmet que é próxima, e no sul joguei a cozinha, conforme aí até um indicativo que eu peguei aqui na internet, que é mais ou menos que a literatura trata. Outro aspecto também que eu peguei, para a área leste, existe um morro, que é um parque municipal que tem aqui perto. Ele é um pouquinho maior e ele dá até certa parte da manhã
não incide muito sol. Aí eu deixei essa área aberta do lado aí da edificação, que também é até um afastamento que precisa ter na edificação, só que eu botei um pouquinho maior para poder ter mais sol durante a manhã e da tarde, que pega toda parte da tarde, na área da piscina, onde é a área social da casa. Bom, o desenvolvimento do projeto eu comecei logo pela maquete 3D, porque é um terreno inclinado, como eu falei, é um terreno real. Aí eu fiz o desenvolvimento dele a partir disso, que achei melhor do que começar pelo CAD, que principalmente a dar mais dificuldade, eu teria que fazer várias alterações. Aí eu primeiro comecei fazendo um terreno, uma coisa que eu também não tinha comentado antes, é que aqui é uma área que dá muito alagamento. Então eu preferi fazer a parte da edificação no segundo, já começando, não no térreo, mas no pavimento superior, que seria o segundo andar no caso, né? Ele é um pouquinho mais alto para não ter problema com inundação. E quando eu pensei para fazer a casa, eu já pensei em fazer um prisma no meio dela para fazer um jardim de inverno. Ah, não vai dar para apresentar agora nesse trabalho, mas ele está também no trabalho escrito. E aqui conforme está, nós vamos. Depois que eu fiz o 3D da casa no SketchUp, eu pego ele e renderizo no Lumion, porque aí eu tenho mais ou menos uma noção de como ele vai ser como vai ser o projeto final. Aí depois de feita a etapa anterior, que seria mais ou menos o ok do cliente, a gente começa a elaborar as plantas. Aí nesse caso aqui eu fiz as plantas do terreno, que seria a planta de situação e a planta de as plantas que eu chamei plantas de edificação, que seriam as plantas baixas, os cortes e a fachada, como está especificado aqui, e também vai estar dentro do projeto escrito. As plantas de detalhamento, eu botei só as áreas molhadas nesse detalhamento para ficar separado, mas também há um detalhamento dentro das plantas da edificação, mas como são poucos itens, eu preferi fazer as áreas molhadas que tem mais itens separado da planta anterior. As perspectivas, que eu acho que também é bom botar no projeto até para o cliente poder ver, porque ele é leigo, ele não vai saber interpretar muito bem uma planta baixa, uma planta de situação, é fazer a perspectiva de dentro da casa. Eu usei esse programa Homestyle, que foi uma indicação de um amigo. Aí temos a sala e aqui a varanda de um quarto. Eu botei também nesse trabalho, mas vale salientar que esse Homestyle ele é tipo uma ferramenta de inteligência artificial que a gente coloca e ele preenche. E a gente só muda alguns itens, ele é bem interessante. Era bom só para deixar esse adentro nesse vídeo. Então, arquitetura sustentável. Toda vez que for construir, a gente tem que pensar nos aspectos construtivos, que seria o uso dos 3 R's, que são reduzir, reutilizar e reciclar, que a gente tem que fazer isso em todas as etapas da obra, tanto que dentro do projeto eu botei que um aproveitamento do entulho seria aproveitado dentro da obra, porque toda obra tem entulho, sempre tem os rejeitos e eles podem ser aproveitados na obra. Tem uma parte que tem que fazer um aterro, aí eu já pensei nessa parte já colocar o entulho da obra para reaproveitar. A gente tem que pensar desde quando a gente elabora o projeto até o final dele, até a extinção da construção, que ela tem que ser sustentável. Os materiais que eu usei, tem mais materiais, só que eu peguei esses aí que são os principais, aí peguei umas fotos dele, que são por inspiração. A gente tem o bambu para substituto da madeira, ele tem um crescimento maior do que certo tipo de madeira e ele faz um bom substituto quando ele é bem trabalhado, um bom material. Tem a telha PET, que ela é uma telha translúcida, ela pode ser aproveitada, que eu também pensei em botar na área gourmet, e numa parte do lado da casa também, como está especificado no trabalho. E o uso de LED, né, que já tá bem no nosso dia a dia, mas também é algo bem sustentável para se colocar no projeto, pensar sempre no uso do LED em vez de qualquer outro tipo de lâmpada, que até porque ele economiza mais. Aí agora a parte dos sistemas também que são sustentáveis. Na parte elétrica a gente teria as placas fotovoltaicas, que eu decidi colocar no projeto. São boas hoje em dia, muita gente está utilizando, ela está dando um ótimo custo-benefício apesar da manutenção. Então é bom sempre pensar em ter placas fotovoltaicas. Não prefiro não colocar o telhado verde, que eu acho assim, dependendo do local, não é muito vantajoso. Eu prefiro o telhado verde quando é em locais que tem acesso do público e ele tem que ter um uso, porque a manutenção dele é cara. Se você fizer um telhado verde para ficar só em cima da casa e não ter uso nenhum, para mim não vale a pena. Eu acho melhor botar as placas fotovoltaicas, elas. Até porque
ela tem se você pensar, tem um custo-benefício melhor do que o telhado verde. Captação de águas da chuva, como eu falei, ela sofre com alagamentos, então você fazer a captação da água da chuva já diminui um pouco dessa água de contribuição para os alagamentos da região. E lá também, aqui na região, sofre muito com falta de água. Então, você ter uma cisterna para poder captar essa água da chuva acaba se mostrando vantajoso, porque você já está dentro do próprio sistema e não vai ocupar mais espaço, porque você tem que ter área, às vezes uma caixa d'água muito grande aqui para poder compensar os dias que não tem água. E já teria uma cisterna, enfim, a desvantagem já não se aplica muito aqui. Outro conceito que eu também queria colocar é sustentabilidade. Não sei para quem estiver assistindo esse vídeo, isso também aparece, tipo, época de verão sempre aparece isso aí para mim, somente que eu fico vendo coisas sobre construção sustentável, sempre aparece para mim esse ar-condicionado. É um conceito bem interessante. Ele é uma variação do Cobogó, muito conhecido aqui, que seria aqueles furinhos na parede. Só que pelo designer dele, o que acontece? Eu botei até no esquema aqui no lado esquerdo, o ar quente ele entra com uma força e ele vai aumentando a pressão dentro dele. Quando ele sai desse tubo de vento, ele volta a temperatura ambiente muito rápido, aí isso diminui a temperatura dele. Aí, ele alinhado com a ventilação cruzada, ele vai diminuir a temperatura do ambiente. Apesar do nome, ele não é bem um ar-condicionado, porque o ar-condicionado você sabe que pode às vezes diminuir, sei lá, 20 graus, sei lá, 15, 20 graus de temperatura. Ele só chega no máximo 6. Mas aí também, se pensar, ele é mais vantajoso que um ventilador. O ventilador não consegue no máximo uns 4 graus, diminuir uns 4 graus de temperatura no ambiente. E ele usa energia elétrica. Nesse caso, esse sistema já não usa a energia elétrica e seria bom por questão sustentável, mas ele só funciona se tiver essa ventilação cruzada, que o ar que ele precisa ser forçado por dentro dele, senão não adianta de nada. Mas é interessante, eu pensei muito bem em botar ele no meu trabalho. Bom, aqui a gente chega no fim da apresentação, dar umas considerações finais. Apesar de ter sido uma casa, um projeto pequeno, foi muito complexo. Foi trabalhoso também, parece, porque ser uma casa pequena dá trabalho. Acho que às vezes dá trabalho até do que muitas edificações, como uma comercial grande. Um galpão não dá tanto trabalho quanto você fazer uma casa unifamiliar. E foi muito bom. Eu já trabalho já fazendo projetos, mas eu acho que, assim, ao aplicar até esses conceitos sustentáveis numa casa, eu já fiz projetos de captação de água, mas do jeito que eu fiz aqui, eu acho que valeu de muito, ampliou muito meu conhecimento para minha carreira profissional e achei bem interessante a proposta do trabalho. E, por fim, aqui termino minha apresentação. Boa noite.